Visite o nosso site tvcidade.org. Mais um espaço para você interagir. TV Cidade, o seu canal comunitário de Manaus. Você vai assistir a seguir na TV Cidade Manaus mais uma produção independente. O conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores, produtores e apresentadores. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Quando a glória desse mundo quiser me afastar de ti, Senhor, quando as propostas forem tudo que minha carne quer, me lembrarei de quem eu sou. Sou salvo
Você está na TVC, o canal local de maior audiência. Graça e paz, igreja. Abra sua Bíblia para o livro de Mateus, capítulo 25. Diz então assim, a partir do versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando suas lâmpadas saíram a receber o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, tomando suas lâmpadas, não levaram consigo azeite, mas as prudentes levaram azeite com suas vasilhas, juntamente com suas lâmpadas. E tardando o esposo, todos ficaram sonolentas e adormeceram. E à meia-noite ouviu-se um grito: aí vem o esposo, saí ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam: não, para que não falte o suficiente para nós e nem para vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. E saindo elas para comprar, veio o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Então vieram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade, eu vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O capítulo 25, que nós lemos, fala aqui de 10 pessoas, e ele começa a falar que todas elas estavam no mesmo lugar, todas elas tinham tudo em comum. Todas essas 10 mulheres, elas tinham uma coisa em comum muito importante, que é chamado, aqui no texto diz que elas tinham lâmpada. Elas tinham lâmpada. Se fosse no interior, algumas traduções falam de lamparina, e quem é do interior entende, sabe o que é lamparina. Aquele pavio que é jogado dentro do querosene ali, fica à noite fumaçando aquela fumaça preta, e o telhado fica todo preto. Quem no interior sabe do que estou falando, ou quem já esteve e quem já viu. Mas é para nós entendermos aqui, ele está falando aqui que todos tinham um objeto na sua mão, e esse objeto aqui que ele fala de lâmpada. E para que serve uma lâmpada? Se não houvesse lâmpada nesse lugar, esse lugar aqui todo estaria todo escuro. A lâmpada é para trazer claridade. O texto nos deixa claro que todas estavam ali, e todas tinham lâmpadas, todas estavam aguardando a mesma coisa, a chamada, aquela última chamada que o Senhor diz que vem buscar a sua igreja. Então estavam todas esperando. E essa parábola aqui, Jesus está falando sobre a realidade de muitos que estão vivendo hoje. Muitas pessoas estão vivendo hoje, muitas pessoas até mesmo dentro de um lugar onde o lugar não é a igreja sou eu e você, mas vamos falar templo igreja. Então estavam dentro do templo, ou estão dentro de templos, e parece que tudo em comum, está esperando o Senhor. Mas há diferença entre pessoas e pessoas, porque se não houvesse, o Senhor não havia dito sobre isso. Se não houvesse, o Senhor não falaria de joio e trigo. Se não houvesse, o Senhor não falaria de separação de uns e outros. Se não houvesse, o Senhor não havia falado no último versículo, lembra do capítulo 22, que eles muitos são chamados, mas infelizmente nem todos são escolhidos. A primeira menção que vejo dessa palavra, e a primeira vez que essa palavra me tocou profundamente, eu estava com 15 anos, de 14 para 15 anos de idade, e eu estava num templo a ouvir uma palavra. E eu lembro que quando esta palavra, não necessariamente neste texto, mas algo falando sobre essa passagem, e aquela pessoa, aquele homem ou aquela mulher de Deus, aquela noite, estava a ministrar a palavra do Senhor, falando com o Espírito Santo de Deus naquela noite. Eu voltei para minha casa muito perturbado. Por quê? Porque toda a minha casa, nós sempre buscamos ao Senhor. Eu vejo muitos testemunhos de pessoas que encontraram o Senhor depois de um certo tempo, ou viviam nas drogas, ou viviam debaixo de tantas misérias, depois entregaram a sua vida ao Senhor, e que bênção. Mas eu tenho uma bênção maior. Eu entreguei a minha vida ao Senhor quando eu era criança, servindo ao Senhor. Então eu dei
toda a minha vida, o melhor da minha vida para o Senhor. Como ainda tenho hoje muita coisa para dar do Senhor, pelo tempo da experiência que o Senhor nos levou. Mas naquela noite, foi uma noite diferente, porque eu voltei para minha casa, e eu lembro que ao deitar na minha cama, e eu ficava refletindo e lembrando e relembrando daquelas palavras. E a palavra que mais batia no meu coração é: se o Senhor vier nesta noite, você tem certeza que você sobe? Se o Senhor vier hoje buscar a igreja do Senhor, hoje, eu quero dizer, queridos, que nós estamos realmente no clímax já desse último, só está faltando o toque da última trombeta. E eu creio que esta geração que estamos vivendo, ainda esta geração não sofrerá, muitos não sofrerão, não verão a morte mais, a morte física, subirão no toque da trombeta do Senhor. Mas eu também, queridos, naquela noite eu fiquei muito incomodado, porque eu disse: eu não tenho certeza. Mas quem conversasse comigo, por quê? Porque eu já pregava a palavra do Senhor, já desde criança, lá pelos 9, 10 anos, já lá na escolinha de criança, já falava. E aí aqueles meus pastores, naquele tempo, já investiam, já diziam: você será assim, assim, e preparavam, e sempre tinham cuidado para com a nossa vida. Porém, queridos, só eu sabia que eu não tinha uma veste nova, porque a pessoa pode estar no meio de uma multidão, pode levantar a mão, pode gritar, pode aplaudir, pode fazer tudo, mas se a pessoa não verdadeiramente tiver uma vida com o Senhor, a pessoa sabe, porque quando uma palavra como essa vem, estremece na base, pensa 2 vezes se o Senhor vier, subiria com o Senhor. Porque o homem do texto, do capítulo 22, diz que aquele homem estava no meio, e nem sempre significa estar no meio, significa ser verdadeiramente do Senhor. Às vezes eu tenho visto pessoas irem para o meio apenas para se esconder no meio, para apenas colocar uma máscara de um momento, de um lugar, mas que verdadeiramente, quando coloca a cabeça no travesseiro, tem dúvidas. Muitas vezes o coração não está nem no lugar de adoração ao Senhor. Quanto muitas vezes você se pega pensando no dia de amanhã, pensando no projeto que você vai fazer, no momento que você deveria estar buscando ao Senhor. Quantas vezes tem se agitado como Marta, o Senhor está falando, mas não consegue ouvir, parar para ouvir o Senhor, porque está agitado, e às vezes pode até não estar agitado no lugar, mas às vezes está agitado na mente, agitado pensando em outra coisa, pensando lá fora, pensando no dia de amanhã, pensando no mês que vem, pensando em tantas coisas, menos em ouvir o que o Senhor está falando. Eis aí a razão, diz o apóstolo Paulo no capítulo 11 do livro de 1 Coríntios, eis a razão porque há muitos fracos e não poucos os que já dormem. Ele está falando, querido, de morte espiritual. Corpo está, mas a mente está longe do Senhor. O próprio Senhor diz: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração. Se o Senhor, querido, hoje fizesse um check-up no meu e seu coração, quando Ele está falando de coração, Ele não está falando do órgão vital que está aí dentro aí dessa caixa aí, batendo, Ele está falando daqui, coração, está falando de mente, está falando da tua alma, está falando do teu raciocínio, está falando da tua parte de sabedoria, de inteligência, está falando da tua psique. E aquelas 10 mulheres estavam aguardando, mas a Bíblia diz que havia uma diferença entre 5 delas. 5 delas estavam de uma forma e 5 delas estavam de outra forma. Às vezes as pessoas, querido, elas querem apenas o que lhe é conveniente, querem apenas ouvir coisas que lhes são convenientes para o momento. Dê uma palavra que vá fazer com que eu pule e grite apenas. E Deus está dizendo, querido, nessa noite você precisa pular para dentro de você, e fazer uma análise você com você mesmo. Porque, queridos, o maior campo de batalha não é o campo entre que alguém está armado nos morros, está armado nas favelas.
atirando contra a polícia. Esse não é o maior de todos os embates. Se encontra dentro da nossa cabeça, que é a nossa mente, os nossos pensamentos. O maior campo de batalha nós travamos conosco mesmo. Será que isso é verdade? Será isso? Será aquilo outro? Quantas interrogações, quantas vezes não se abre, como diz o Senhor: eu queria que você pudesse tornar como uma criança, para você me ouvir e entender o que estou falando com você. Quantos de nós temos ficado muito adultos para aquilo que diz a palavra do Senhor, e não queremos nos tornar como crianças, para dar liberdade ao Espírito Santo, porque somos intelectuais demais, estudamos muito, e muitas vezes nosso intelecto tem pregado peças em nós. Muitas vezes estamos tão corriqueiros, correndo de um lado para o outro, e não conseguimos ouvir Deus de forma nenhuma. Somos um povo de atividades constantes, pela manhã, tarde e noite. As horas se foram, o ano se passou, e não paramos para ouvir o Senhor. Verdadeiramente dar o primeiro lugar ao Senhor, dar a Deus o que é de Deus, dar o melhor a Deus, o melhor tempo da nossa vida. E essas 5 mulheres, o Senhor diz assim: 5 delas eram prudentes ou sábias, 5 delas eram insensatas ou loucas. Mas o que me chama a atenção aqui é que todas elas tinham lâmpada. E a Bíblia diz no Salmo 119, versículo 105, o que é lâmpada? No Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada. E aí eu digo, quantas pessoas eu entro em casa de pessoas, quase que diariamente eu entro na casa de tantas pessoas, pessoas que nos chamam para alguns lugares, pessoas quando nós vamos tratar de problemas, de pessoas em outros lugares, até pessoas de outras igrejas, e nós chegamos lá e tem Bíblia, tem lâmpada, tem a palavra lá. E a Bíblia diz que estas 5 mulheres, essas 5 nécias, elas também tinham a palavra. Então eu começo a pensar um pouco que ter apenas a palavra ainda não significa nada para Deus. Apenas ter a palavra, ainda assim, ainda não significa nada para Deus. Vir ao culto ainda não é aquilo que realmente toca o maior coração de Deus. Apesar de que, se eu estou no culto, eu estou aí com crédito com o Senhor, porque a Bíblia diz que eu devo congregar, e se eu não congrego, estou em desobediência. Porém, ainda isto não é o melhor para Deus, porque eu não estou aqui no culto todos os dias, todas as horas, 24 horas. A maior parte do tempo eu passo ou no trabalho, ou na escola, ou na minha casa. Essas mulheres até tinham a Bíblia, mas isso não significava nada, porque se eu tenho a palavra, mas eu não medito na palavra, eu estou me enganando a mim mesmo. Se a palavra, queridos, estiver dentro da minha casa, mas se essa palavra não for praticada, ao sair daqui eu ouvir a palavra do Senhor, e essa palavra não se tornar prática no meu dia a dia, a Bíblia diz: eu estou enganado. Você quer realmente êxito na tua vida em um nível maior? Eu recebi pessoas na minha casa e eu disse o seguinte: vocês querem realmente um êxito maior na vida de vocês, na área familiar? Vocês querem realmente um êxito maior na área de vocês, na vida financeira? Vocês querem realmente um êxito melhor na vida espiritual? Então vamos à palavra. Então comece a fazer o que a palavra diz, e pare de se enganar. Comece a agir pela palavra, porque Deus, Ele é o Deus da palavra, e Ele nunca mudará a sua palavra, nem pelas minhas conveniências, nem pelos meus achismos, aquilo que eu acho.
Certa vez alguém me disse: poxa vida, será que Deus não vê ali aquele pessoal lá na África, ou aquele pessoal passando necessidade no lugar tal? Sim, Ele vê. O desejo dele é sim tirar todo o problema daquelas pessoas, o desejo sim é abençoar, mas Ele nunca fará nada se não houver respaldo pela sua palavra. Quer ter um namoro de sucesso? Busque o Senhor em primeiro lugar, busque a palavra do Senhor. Quer ter um casamento de êxito? Quantas famílias que nós temos atendido, e nós sempre temos visto algumas situações essas, querido, que ao longo do tempo elas vão sendo estabelecidas e vão começando a agir no processo correto, mas algumas que às vezes já passaram por N problemas, que já vieram de tantas quebras e quebras de algumas situações. Aí, queridos, o sangue de Jesus Cristo é o momento de se debruçar sobre a palavra, é o momento de se alimentar agora em um nível muito maior, parar de comer apenas aquilo que é superficial, parar de estar comendo apenas militos, e começar a comer carne mesmo, ou seja, começar a comer aquilo que é mais forte, parar de ser criança, e agir como adulto, respaldo em Deus. Olha o problema dessas 5, quais a Bíblia diz, 5 eram nécias. Elas olham para aquelas 5 prudentes, e elas dizem: a nossa lamparina está apagando. Mas como é que alguém pode permanecer, querido, firme e forte, saudável na presença do Senhor, se não obedece ao Senhor? Quantas pessoas estão com a lamparina se apagando, estão vendo a lamparina apagar? Tem pessoas, querido, que nós conhecemos, que as pessoas estão vendo a lamparina apagar, mas mesmo assim estão pagando um alto preço de desobediência, e elas estão olhando a lamparina apagar. Então elas dizem para as 5 prudentes: dai-nos um pouco do teu azeite, dá um pouquinho do que vocês têm para nós. Eu quero dizer uma coisa, filho, você que tem pai que serve ao Senhor, teu pai ou tua mãe não pode fazer nada por você, se você não decidir você a fazer por você. Pai e mãe não salva filho, quem salva é o Senhor, desde que queira o Senhor de verdade. Marido não salva esposa, esposa não salva marido, a salvação é individual. A questão é começar a responder de verdade ao Senhor, aquilo que o Senhor vem chamando e falando. Ou pense que elas não sabiam que a lamparina estava apagando, por que elas não providenciaram antes? Aí vem aqui uma coisa muito interessante: quantas pessoas estão deixando para depois aquilo que pode ser feito hoje? O problema dessas 5 nécias aqui é porque elas estão pedindo algo de outros, querendo que alguém faça por elas aquilo que elas poderiam ter feito por elas mesmas. Quantas pessoas hoje estão passando por problemas porque estão pedindo que alguém ajude, se já tiveram oportunidade, mas foram deixando para depois. Depois eu busco o Senhor, deixa eu ficar mais velho, aí eu vou buscar a Deus. Aí esse negócio de igreja, eu não sei, não é bem assim. Eu acho que não é bem assim. Quantas pessoas estão retardando, quantas pessoas não fazem aquilo que o Senhor tem dito para fazer, e tem se justificado, porque o grande problema, nós seres humanos, é sempre se justificar. Quando alguém nos fala uma verdade, a nossa tendência é ficar logo arisco e já começar a se justificar. Bem, eu não fiz isso por causa disso, eu não fiz isso por causa do outro, eu não fiz isso por causa da situação, eu não fiz isso por causa do tempo, eu não fiz isso porque choveu. Quantas pessoas têm fechado, como disse a irmã na quarta-feira, que fechado o coração tem ficado endurecido, e já não ouve mais o Senhor falar, porque o coração está duro. O coração só fala aquilo que a alma quer ouvir, só é sentimento, não consegue mais raciocinar, não há mais razão, é só sentimento. O Espírito Santo, querido, Ele quer agir nesta área da minha vida, o Espírito Santo quer agir nesta área das nossas vidas. O Espírito Santo está clamando, está gritando hoje, está nos pegando hoje, chacoalhando, dizendo: ei, como eu disse no louvor inicial, eu me
importo com você. O que estou falando frente a frente para você, cara a cara com você, é porque eu me importo com você, eu me preocupo com você, eu conheço o teu caminhar, eu conheço você, eu me importo com você. Não existe nenhuma palavra, querido, direcionada pelo Espírito Santo de Deus, que ele não encontre lugar em cada coração. A Bíblia diz que ele não falaria nada se antes ele não fizesse, pelo qual acontecesse e entrasse em cada coração como semente. Ele te ama demais. A maior loucura, querido, a maior loucura que alguém poderia ter feito, ele fez por você. Ele se importa tanto por você que a maior loucura de amor, ele se deu, ele foi para a cruz, ele morreu por você. Ninguém morreria por ninguém. A pessoa que diz que mais ama você não morreria por você. Ele morreu por você. Ele está falando aqui que ele te ama demais. Ele tem investido a alto preço. Ele está dizendo que ele investiu muito na tua vida, lá desde o ventre da tua mãe, naqueles segundos aonde foi fecundado o óvulo, e viam milhões e milhões correndo para o curso da vida, mas ele escolheu você. Daqueles milhões que estavam correndo, ele escolheu você. Ele se importava com você lá de dentro. Ele ama você demais, para não dizer a verdade para você, para dizer que ele quer te salvar, ele quer te abraçar, ele quer tirar esta roupa de peso, esta roupa que muitas vezes te entristece, esta roupa que quando você está sozinho, você se entristece, a tua alma tem se entristecido. Quer tirar essa roupa do não dá. Quantas pessoas têm dito não dá, eu não consigo. Ele quer arrancar essa roupa, querido, isso é uma roupa terrível. Ele quer sarar, ele quer curar, ele quer libertar. Hoje ele quer amar mais do que nunca. Ele quer te abraçar de uma forma que você nunca foi abraçado. Ele nesta noite tem falado com você, que ele escolheu você, e ele pergunta: você também o escolheu? Será que você tem escolhido o Senhor nessa noite? Nessa noite o Espírito Santo quer falar algo muito mais forte no teu coração, querido. Eu gostaria que você baixasse sua cabeça aí onde você está. Aquelas mulheres não estavam preparadas para a vinda do Senhor. Quantas pessoas não estão preparadas para a vinda do Senhor? Parece que tem tanta coisa, mas não tem o Espírito. Naquela mesma noite, dentro da minha própria casa, eu me converti ao Senhor. Você pode entregar sua vida ao Senhor, querido, completamente. Por que eu estou falando completamente? Porque há porventura alguma área na tua vida que ainda não foi entregue ao Senhor. Foi entregue tanta coisa ao Senhor, mas existe alguma coisa ainda que não foi entregue ao Senhor. Sabe, Deus, ele é Deus de completude. Deus, ele é Deus de tudo. Ele não quer ser teu salvador apenas. Quantas pessoas só querem Jesus como Salvador? Senhor, eu te recebo como meu Salvador. Se alguém está se afogando, isso aconteceu na minha vida também, isso aconteceu na vida de tantas pessoas que eu conheço, que estavam se afogando, mas conseguiram, e apareceu alguém, estendeu a mão, jogou um salva-vidas, e a pessoa conseguiu sair da água e não morrer. Naquele momento aquela pessoa foi o Salvador daquela pessoa. Jesus não quer ser só seu Salvador, porque qualquer pessoa pode até salvar alguém de uma situação, de um problema, mas acima de tudo Ele quer ser teu Senhor. Senhor significa aquele que comanda tudo na tua vida. Desde aquele tempo eu sei que nunca eu perdi nada por obedecer ao Senhor. Muitas vezes desobedeci sim ao Senhor, mesmo depois daquilo, mas o Senhor, querido, sempre envia uma palavra como essa ao meu coração, dizendo: eu me importo com você, e eu quero que você hoje saia dessa situação. E quantas vezes eu tive que reconhecer e correr de volta para os braços do Senhor. Você está na TVC, o canal local de maior audiência.